Deu tudo certo. Olá, Que boa bom. noite. Boa noite, doutor José Carlos. Vamos falar um pouco com o pessoal aqui sobre este tema, essa due diligence, né? Que parece um bicho de sete cabeças quando você fala esse nome, mas na realidade é aquela análise, né? Minuciosa em toda a documentação relativa à transação de compra e venda de um imóvel. Exato. A gente vai falar sobre é uma análise de riscos, né? Então, é tentar fazer com que as pessoas que estão comprando um imóvel tenham mais cautela na hora de comprar e tentar verificar alguns documentos que são essenciais. E não são alguns, são vários documentos. Mas a gente sempre fala o básico, aquela pessoa que não quer contratar um advogado para fazer essa análise de riscos, que é a due diligence, ela pode solicitar algumas certidões básicas, né? Que é o que a gente vai falar aqui, que cada um que comprar o imóvel pode fazer sozinho essa análise, essa mini análise de riscos na hora de comprar o imóvel. E qual que é o documento primordial que não pode faltar de jeito nenhum nessa análise, doutor? O primeiro documento, aquele que a gente olha, é a primeira coisa, é a matrícula do imóvel. E muitas pessoas confundem, né, a matrícula do imóvel com a escritura. E não, são coisas distintas. A matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento daquele imóvel. É onde consta todo o histórico, todas as transações, né, todas as compras anteriores, dos proprietários anteriores. Então, esse é o documento mais importante, a primeira coisa de tudo. E, doutora, até para iniciar, para iniciar, primeiro aqui de tudo, eu queria até me apresentar para o pessoal. Eu Ah, sim, trabalhei, por favor. né, na área aí, eu estou há 17 anos na área do direito imobiliário. Atuei como escrevente de cartório registro de imóveis por 12 anos, né, na capital Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da onde eu sou, e aqui em Belo Horizonte também. E há 5 anos eu fundei escritório direcionado para essa área imobiliária. Então, eu conheço os dois lados, né? Aquele lado do balcão, onde a pessoa ia no cartório solicitar os documentos e tirar aquelas dúvidas, e agora estou aqui do outro lado como advogado, atendendo os clientes, ajudando os clientes a solicitar e entender um pouquinho mais aí sobre esses percalços aí do cartório, nessas questões documentais também. E hoje quem já falar, que é o mais importante, que é a due diligence imobiliária. Doutor, e analisando a matrícula do imóvel, muita gente vai só lá embaixo, onde tem a parte que fala assim, vendeu para fulano de tal adquiriu, que é o novo vendedor, né, o novo proprietário do Isso, imóvel. o atual proprietário. Nós sabemos que não podemos analisar só essa parte, porque tem muitas, diversas coisas acima que podem impedir essa venda. Isso é muito importante, porque às vezes a matrícula é o documento principal, como a gente já falou, mas às vezes a pessoa pega a matrícula e já vai para o final, que é onde vai estar o proprietário atual, e às vezes não olha algumas cláusulas, mas não é somente a matrícula, a gente precisa de outros vários documentos, né? Os mais importantes que é a documentação do imóvel, para ver se a pessoa não tem nenhum IPTU atrasado, né? Se está em dívida ativa. Então, é muito mais documentos assim para serem analisados. E principalmente também do vendedor. Então, fazer uma busca nos TJs, né, as certidões negativas, cíveis, trabalhista, criminal. Alguns clientes me perguntam, por que, doutora, a certidão criminal? Porque às vezes a gente acha que não cometeu nenhum crime, mas se você cortar uma árvore na rua, que pode ser proibido o corte daquela determinada árvore. Isso pode ser um crime, você pode estar cometendo um crime. Então, às vezes, a gente nem sabe. Então, por isso que é importante solicitar todas as certidões, né? Tribunais dos estados, as certidões federais, Federais. as municipais. Então, é muito importante, muito importante. Principalmente também com relação quando é um imóvel em condomínio, solicitar ao síndico aquela certidão negativa dos débitos condominais. Às vezes a gente acaba comprando na emoção imóvel e
não vou falar aqui de má fé, mas às vezes por um descuido do vendedor, né? Tem alguns condomínios ou atrasou alguma parcela, não lembra e não foi cobrado, porque existe algumas administradoras que às vezes podem se perder no momento da cobrança condominial e pode ficar uma pendência que você só vai descobrir depois, Sim. né? E aí que está o perigo, porque o depois você já pagou pela compra e venda, você Já já pagou o assinou ITBI, o que é o Imposto contrato. de Transmissão, e já está assinando a escritura. Aí que é o problema. Então tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E é importante também destacar que essa análise tem que ser feita antes da assinatura de qualquer contrato e antes do pagamento, de qualquer pagamento, do pagamento do sinal. Por quê? Porque a boa vontade do vendedor pode ser diferente depois que você pagar, depois que você assinar o contrato. Um contrato Exato. prévio, uma promessa de compra e venda, por exemplo. Exato. E é importante você, já antes de assinar esse contrato, porque a due diligence, que é essa análise de risco antes de comprar o imóvel, qualquer pendência, a gente também pode colocar uma cláusula nesse contrato. Por exemplo, eu não vou comprar o imóvel porque é uma pendência. Não, a gente tem que ver cada caso, porque uma pendência, às vezes, não vai te impedir de comprar o imóvel, né? Eu tenho casos práticos comigo que aconteceram no escritório de uma dívida condominial, por exemplo. O meu cliente efetuou o pagamento daquela dívida condominial com o valor da compra do imóvel. Então, isso é colocado tudo em contrato antes da lavratura da escritura. Então, cada caso a gente tem que ser analisado, as certidões devem ser analisadas. Então, os débitos, por exemplo, um outro débito IPTU. Ah, ele deve IPTU. Então, se o comprador efetuar o pagamento do IPTU e ser abatido esse valor do valor do imóvel, pode colocar em contrato também. Então, há algumas situações em que as certidões são positivas, mas que é possível, mesmo assim, realizar essa compra do imóvel. E uma coisa importante também falar, né? Às vezes as pessoas ficam com receio até de fazer essa busca. Sabe aquela coisa que eu não vou fazer a busca porque se eu achar alguma coisa e eu estou emocionado naquele imóvel, vou comprar. Nós, como advogados, a gente não vai impedir ninguém de comprar, né? A gente só vai analisar aqueles riscos e informar a pessoa, o cliente, que há uma pendência e há um perigo de que aconteça algo no futuro nesse imóvel, né? Então a gente não vai impedir, mas a gente vai sempre informar ao cliente que ele faça a escolha correta, né? Porque às vezes você compra o imóvel e depois que o imóvel já está no seu nome, pode haver alguma pendência, como, por exemplo, uma ação judicial que está em andamento, só que naquele momento as pessoas não retiraram as certidões e verificaram que 2, 3 anos depois essa dívida recai sobre o imóvel. E aí acontece a evicção, que é a perda do bem por uma ação judicial ou uma ação administrativa. Então isso é muito perigoso. E as pessoas também não leiam muito a escritura, porque na escritura consta essa cláusula. Lá na escritura consta, porque você está correndo qualquer imóvel hoje que você vai comprar, você corre o risco da evicção, que é a perda do imóvel por uma ação judicial Sim. que estava em andamento no momento dessa compra, né? Então isso é muito importante, muito importante. Exatamente. Importante também analisar as questões trabalhistas, principalmente se o vendedor for um empresário. A gente precisa, acho que a Justiça do Trabalho, acho que é uma das primeiras que você tem que ir lá ver se está tudo Exato. certinho. E não só o vendedor, o condomínio também, né? O condomínio pode ter empregados e a contabilidade ou a administradora não efetuou os pagamentos do FGTS, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado em solicitar as certidões do vendedor, do imóvel, do condomínio. Então, eu tenho até a lista é grande, são muitos documentos, né? Mas a gente, nesse momento, a gente se apega nos mais Dos básicos e principais. principais, né? Que são aí a matrícula, todas as certidões, né? A gente vai repetir, a gente vai sempre estar repetindo aqui, né? Para ver se as pessoas memorizam, porque para nós aqui como advogados da área, para nós isso é de praxe, são os documentos básicos que quando a gente pega, né, um imóvel para regularizar, a gente pega essas documentações. Todas as certidões da justiça, importante também falar, é, por
exemplo, você está comprando, nós estamos aqui em Minas Gerais, mas esse vendedor residiu em São Paulo também. Então, é importante fazer as buscas em outros estados aonde o vendedor residiu e não Sim. somente no estado onde se localiza o imóvel. Então, é muito importante. É fazer uma varredura, né? De tudo o que passou, o histórico todo do vendedor, do imóvel, de toda a situação. E como o doutor falou, o advogado não está aqui para barrar a venda, de forma nenhuma, mas para trazer uma segurança, tanto para o comprador quanto para o vendedor. E também para o corretor de imóveis. Porque se o corretor de imóveis faz aquela análise, ah, não, o meu corretor ele vai fazer a análise de risco. Se ele fizer uma análise superficial e vier cometer um problema lá na frente, o comprador pode entrar com perdas e danos contra esse corretor. Exato, exatamente. O corretor é responsável, é responsável. Eu mesmo tenho um caso prático aqui no escritório, onde eu fui solicitado para resolver um problema. E o problema era o cliente desse corretor, ele já estava assinando a escritura. Mas no momento da assinatura, o tabelionato barrou, porque o tabelionato solicitou a cópia da matrícula. E na matrícula constava uma cláusula de inalienabilidade. E essa cláusula era preciso ser baixada. Só que o problema é que o imóvel era de 3 proprietárias, sendo proprietárias irmãs, 3 irmãs, sendo que 2 irmãs já estavam falecidas. Então, para cancelar uma cláusula de inalienabilidade de pessoas falecidas, deve entrar na justiça com uma ordem judicial para ser canceladas. A sorte é que nós, fazendo uma leitura correta da matrícula, a gente identificou que aquela cláusula ela estava incorretamente instituída na matrícula. Por quê? Uma cláusula de inalienabilidade só pode ser instituída por transações gratuitas, doação, testamento, e não transações onerosas. E naquela transação, naquela matrícula, era uma compra e venda. Então, em conversa com o tabelião, que lavrou a escritura no tabelionato, nós conversamos com o registrador, que é o oficial do cartório Registro de Imóveis, a gente fez essa comunicação entre eles e a gente conseguiu, por requerimento, cancelar essas cláusulas. Então, o cliente aí ficou feliz, porque caso desse errado, entrar na justiça, vai demorar muito tempo. O O ITBI, que é o prejuízo imposto de financeiro. transmissão, já havia sido pago. A escritura já havia sido paga. E o valor do sinal que o comprador fez para o vendedor também já tinha sido pago. Então, é muito importante, é muito importante. E isso foi um descuido do corretor. Né? Então, é muito importante solicitar, porque o corretor tem responsabilidade nisso. Sim. Outro documento importante também é a certidão de casamento, né? É para ver qual que é o regime de bens adotado pelo casal de vendedores, se ele é Exatamente, casado, se ele tem uma união estável. exatamente. É muito importante. E a certidão de casamento, né, eu já escutei pessoas, eu preciso da minha certidão de divórcio. Não, é de casamento. O divórcio vai estar uma averbação na certidão de casamento. E ela é muito importante. Por quê? Há casos práticos, também já aconteceu comigo, que a certidão de casamento, dependendo do regime de bens, deve ser analisado. Por quê? Existe um pacto e nós temos que pegar o pacto para ler. Às vezes está estipulado algo no pacto com relação àquele imóvel e você se apega somente numa separação de bens na matrícula. Quando você pega uma certidão de casamento onde consta a separação total de bens e aquele imóvel foi comprado por apenas o fulano, não comunica. Mas calma, dá uma olhada no pacto. Né? A gente não sabe o que aconteceu. Pode haver um contrato apartado sobre aquele imóvel. Sim. Então é muito importante. Um caso também que pode barrar no momento do registro. No momento do registro. Vamos lá. Hoje você compra um imóvel, você vai comprar, vai fazer uma escritura de compra e venda, de promessa de compra e venda, vai levar toda a documentação para o tabelionato para lavar uma escritura, vai efetuar o pagamento do ITBI, depois vai assinar essa escritura. Depois de assinar a escritura, vai levar para o cartório de registro de imóveis para registrar, porque a gente sabe que quem não registra não é dono. Então Exato. tem que registrar.
Mas, às vezes, você passou por essas etapas. Mas chegou lá no cartório de registro de imóveis, o registrador barra o registro. Opa, por quê? Porque às vezes a certidão de casamento do vendedor, que, por exemplo, em hipóteses aqui, ele pode estar divorciado, só que no divórcio não constou a partilha dos bens daquele divórcio. O registrador não vai registrar essa escritura. E aí, barrou tudo que você pagou, para por ali, porque vai ter que entrar na justiça com uma ordem judicial para desarquivar esse processo do divórcio, Sim. fazer constar a partilha de bens na certidão de casamento, para depois você levar uma certidão de casamento atualizada para o cartório de imóveis. Então, olha o problemão, olha o problema. Então, eu, por exemplo, eu já tenho um olho clínico sobre essa situação, trabalhei muitos anos em cartório. Quando eu pego uma certidão de casamento com a averbação do divórcio, a primeira coisa é ir ver se a partilha dos bens foi realizada. Porque muitas vezes, para o pessoal entender, o pessoal que não entende muito assim sobre essa questão, quando há um divórcio, a gente sabe que o divórcio são várias etapas ali. Sim. Tem a pessoa que quer divorciar, divorcia, mas deixa para depois a questão da A pensão, a partilha. guarda, né? E aí os bens ficam lá por último. Ah, eu vou Uhum. partilhar os bens depois, estou um problema, um quer uma coisa, outro quer outra, então resolve depois. Esse resolve depois, o juiz já deu uma sentença do divórcio. Então, essa sentença do divórcio levou para o cartório de registro civil para averbar na certidão de casamento. Só que faltou a partilha dos bens. E aí a pessoa deixou, divorciou, está divorciado. Eles pensam assim. Só que não. Se você não fizer essa partilha dos bens na certidão, entende-se que os bens ainda é do ex-casal. Por isso o registrador não registra. Então é muito importante, é muito importante. Exato. E partindo da premissa de que quem não registra não é dono, gostaria de compartilhar um caso também que aconteceu comigo, de um cliente que comprou um imóvel e ele foi tomar posse do seu imóvel e tinha outra pessoa morando lá. E essa pessoa falou assim: não, eu também comprei o imóvel dessa mesma pessoa. O que esse meu cliente fez? Foi muito esperto, foi direto para o cartório, já pagou o ITBI, já registrou o imóvel, colocou no seu nome, porque, como o doutor disse, quem registra que é o dono, Essa. não é mesmo? Então, ele já foi lá e já garantiu o seu direito, porque isso ocorre muito. Inclusive, você precisa tirar todas as certidões atuais, são certidões atualizadas, é atual. Não vem a pessoa lá com uma certidão de casamento Muito de importante. 1985, 1985. Porque depois vem os problemas, né? Nesse caso, teria que entrar com uma edição de posse, mas assim, o cliente já está no prejuízo, né? Porque ele está sem o imóvel dele, o imóvel não está nem alugado, o imóvel está tomado por outra pessoa. Nossa, é um problemão, é um problemão, é um problemão. E muito importante você tocou nesse assunto das validades das certidões. Então, e alguns clientes me perguntam, mas doutor, por que eu vou ter que solicitar a certidão de novo, sendo que eu solicitei há 3, 4 meses, 5 meses? Então, há uma explicação. Há uma explicação. Por exemplo, a certidão de casamento, nascimento, até o óbito, devem ser solicitados em até 90 dias. A validade é até 90 dias. Tá? É muito importante. Ah, mas por Sim. que se passa 90 dias? Por que tem que solicitar outra? Porque a gente não sabe. Pode ter alguma averbação, né? Agora, por exemplo, nos últimos anos, houve muita averbação do CPF, porque antigamente não vinha o CPF na certidão de casamento, nascimento. Uhum. Então, muitas averbações foram feitas. Então, às vezes, a gente acha que não vai ter uma averbação, nada, mas pode ter alguma alteração naquela certidão. Por isso que sempre é solicitada a certidão com a validade até 90 dias. Certidões de registro civil. Agora a gente vai para as certidões do cartório de registro de imóveis, que é a matrícula. Tá? A matrícula ela é 30 dias. Por que 30 dias? Podem acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Aí a matrícula é essencial que seja 30. Por quê? A pessoa tem uma dívida e aí o imóvel ficou indisponível. E a indisponibilidade hoje ela é eletrônica, ela é automática. Então, automaticamente o juiz já manda um e-mail como se fosse um ofício, para o cartório de registro de imóveis para indisponibilizar aquele imóvel. Então, por exemplo, Sim. você solicitou a matrícula de manhã,
À tarde, entrou uma indisponibilidade na matrícula. Então, é muito importante, né? Outra Existe... questão que Pode falar. pode concluir, doutor. É que eu vou falando aqui e vai aparecendo muitos casos, tá? Vai Ah, aparecendo sim, sim. muitos casos na prática que eu vou aproveitando para falar. Existem casos também, não sei se a doutora até vai falar sobre isso, a importância também de, por exemplo, você está comprando um imóvel, você vai assinar uma escritura de manhã, a gente tem que ter muito cuidado, porque a escritura ela pode ser lavrada em qualquer lugar do Brasil. Então tem Uhum. que a gente parte sempre do princípio da boa-fé do vendedor, né? Mas a gente tem que desconfiar. Então é solicitar todas as certidões, mas há a possibilidade de haver um outro contrato, que já aconteceu comigo. Tá? Sim, Por exemplo, um cliente foi comprar o imóvel, que nem você, né, no seu caso do que já estava lá, né? Mas o cliente foi comprar o imóvel, já existia um outro contrato, já existia uma outra pessoa. Então isso é muito importante, porque a gente volta de novo a falar, quem não registra não é dono, porque se você não registrou e vem outra pessoa, compra e registra, aquela pessoa que registrou agora é a dona. E o que eu falo de registro? É o registro no cartório de registro de imóveis, não lavrar a escritura. Porque a gente sempre escuta, lembra dos nossos pais, avós, sempre falavam, eu tenho a escritura do meu imóvel. Não. A escritura é um é. documento que vai intermediar essa compra e venda. Eu sempre falo para os meus clientes, podem jogar fora a escritura. Tá? Ah, pegou fogo, molhou, não tem problema, vai ter uma cópia lá no cartório do tabelionato. Porque você não vai precisar mais dela. O que você precisa? Da matrícula atualizada. E essa também, ela é válida por 30 dias. Pode jogar fora depois, pode, não tem problema. Você vai sempre solicitar uma nova no cartório de registro de imóveis. E hoje as coisas estão muito mais fáceis. Com a Sim, internet, a gente consegue as certidões pelo site da ONR, tudo pelo site. né? Então Uhum. você consegue instantaneamente a certidão atualizada. Então as coisas são mais fáceis. Certidão de registro civil também. Eu, por exemplo, Sim. regularizei alguns imóveis que eu tive que recorrer na Bahia para solicitar as certidões. Eu não esqueço da cidade, Brejões, na Bahia. Bem pequenininha. E eu solicitei pelo site. Sim. Muito mais fácil. E mandou pelo correio para mim. Outra questão importante também, porque o cliente fala muito assim: ah, não, mas lá na prefeitura já está no meu nome, já está tudo certo. Geralmente o cliente vem com o carnê de PTU, não, mas aqui já está tudo no meu nome, está tudo certinho aqui no carnê. E Isso, isso, não tem nada isso a ver, é outro departamento. isso acontece. Eu tenho casos práticos lá de Porto Alegre. E quando eu morei, eu sou natural, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, mas morei 11 Sim. anos em Porto Alegre, onde eu trabalhei no cartório de imóveis de lá. E lá havia, na época, isso, estou falando lá em 2008, 2009, você chegava na prefeitura e falava, eu sou proprietário desse imóvel, eu quero colocar esse imóvel, eu quero começar a pagar o IPTU, pode colocar meu nome. Dava lá a identidade, pronto. Hoje as coisas estão diferentes. Então, hoje, se você quiser colocar o seu imóvel no IPTU, você tem que ter a matrícula com o seu nome, com o registro dela no seu nome. Né? Porque antigamente acontecia muito isso. Registrava no IPTU, o imóvel é meu, eu pago IPTU. Não, Uhum. calma, você está pagando IPTU, o imóvel não é teu ainda. Né? Sim. Mas é uma prova de que o imóvel poderá ser seu, mas após o registro no cartório de registro de imóveis. Da mesma forma, o contrato de compra e venda, né? O pessoal fala assim: não, o imóvel é meu. Olha que Isso, eu tenho contrato de compra e venda, foi assinado lá em 1977. Tá tudo certo, tem reconhecimento de firma e tal, o imóvel é meu. E ele acha exato, que só aquele contrato vai resguardá-lo, mas não exato. vai. Exato. Você pode até, né? Eu não aconselho muito que você vai estar gastando dinheiro à toa. Mas se você quiser registrar aquele contrato, pode registrar também, né? Então não há problema, não há problema. Sim, depois você pode Tem garantir seus direitos, mas eu falo assim, para você ser o proprietário do imóvel mesmo, exato é matricular, é fazer a matrícula, isso. fazer o registro. Exemplo, você comprou um terreno que está enrolado, tem muitos inventários que não foram realizados, e você está comprando e futuramente vai deixar passar o tempo e fazer uso capião. Aí, você tem um documento, você tem um título na mão, que é o Sim, contrato, ok. Se você quiser registrar para ter mais segurança jurídica, perfeito também, né? Essa é uma das opções.
né? Mas nunca deixem de realizar a lavratura da escritura e o registro no cartório de registro de imóveis. Claro que aqui a gente está falando num cenário perfeito, né? Que o Sim, comprador comprou daquele vendedor, com a matrícula está no nome do vendedor, mas a gente sabe que o Brasil, a maioria, né? Vamos colocar aí, até ouvi uma notícia essa semana, acho que 80, não sei se é 80%, que a gente está na capital, mas a gente não sabe o interior. 80% dos imóveis são irregulares. sim. Então, é uma preocupação aí, porque se você for comprar um imóvel, a maioria hoje é contrato de gaveta. E aí as pessoas esperam o tempo hábil do usucapião, da usucapião, para realizar essa transferência para o nome deles, né? E até Exatamente. um tema até para uma outra live, né, sobre o usucapião, porque é um problema, porque as pessoas às vezes deixam de usucapião, só que o usucapião às vezes pode ser muito mais caro, né? Eu, por exemplo, Sim, quando vou regularizar o imóvel, eu tento sempre ver a possibilidade de conseguir lavrar uma escritura. Ah, ele faleceu. Às vezes tu tenta entrar com uma adjudicação ou entra com uma ação na justiça para conseguir uma outorga de escritura, né, para conseguir fazer com que os sucessores transfiram quando você tem um contrato de compra e venda e já pagou por aquele imóvel. Então, há outras possibilidades antes de fazer o uso capião. sim. Já estou entrando em outro tema aqui. E essa análise que a gente faz também, o cliente ele tem que informar para que fins que ele vai utilizar este imóvel. É importante a gente colocar isso também, porque às vezes a pessoa fala assim, não, doutor, por exemplo, a gente faz o parecer, faz a análise, faz o parecer, ele fala assim, não, você fez a análise de risco para mim, só que a pessoa quer construir um prédio em 200 metros quadrados, ou num lugar que não pode, enfim. Então é importante também você perguntar para que fins que ele vai utilizar aquele imóvel. É muito importante. Na due diligence, nessa análise toda de risco, é sempre sugerido que também busque pelas certidões, desde ambiental, para ver se o imóvel é tombado, né, para ver se o imóvel está numa área onde, se você, por exemplo, está pensando em construir um edifício, você tem que ver se aquele imóvel aquele terreno está apto para ser construído, né? Então, quando chega um cliente, a primeira conversa é essa: para qual finalidade, né? Qual finalidade é a compra desse terreno? Porque muitas vezes você não vai conseguir fazer aquilo que deseja. E aí você gastou dinheiro no terreno onde que você não vai ser útil para você, né? E se ele vai também comprar numa área passível de regularização, né? Posterior, por exemplo, às vezes naquele momento ele não consegue fazer a matrícula, registrar o imóvel, só vai ter o contrato de gaveta porque naquela área está havendo um REURB, a prefeitura está fazendo uma regularização naquela área. Então tem que ver se no futuro vai poder realizar fazer essa regularização. Porque eu estive essa semana lá no cartório de Nova Lima, Uhum. no cartório não, eu estive ali em Nova Lima fazendo uma diligência, e lá, grande parte dos imóveis são irregulares. Então, tem condomínios irregulares, tem condomínios embargados pelo Ministério Público. Então, às vezes, você vai investir um dinheiro, o seu sonho, né? Comprar seu imóvel, ter sua propriedade, e você cai no conto do vigário, né? Por um vendedor, por uma empresa, uma construtora, que depois some, depois você não vai conseguir comprar e vai ser difícil de você regularizar. Então é importante analisar toda essa questão também, né? Se essa área é passível de regularização no futuro, se o cliente quiser, não, eu só quero fazer o contrato de compra e venda porque agora eu não consigo fazer a matrícula. Tudo bem, não Exato. tem problema, mas a gente tem que discriminar os riscos, né? Exatamente. Bom, nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Deve ter muitas pessoas aqui que eu estou conhecendo ali que não moram em Belo Horizonte, não são de Minas Gerais. Mas aqui a gente vê muito, você vai aqui, você falou de Nova Lima, mas você vai também aqui em Jabuticatubas, vai em Lagoa Santa, você vê aquelas placas, vence fazendinha. Às vezes Sim, você compra aquele terreno para criar um sítio, construir uma casa, ter um sítio, só que essas fazendinhas, na maioria das vezes, não estão regularizadas. Às vezes é uma matrícula com uma área grande, né? Ou era de uma fazenda mesmo, foi retirada uma área, e às vezes nem foi retirada a área. Às vezes você vai pegar uma matrícula, são hectares e hectares. E aí, como que você vai registrar, né?
às vezes você até consegue fazer o registro desse contrato dentro dessa matrícula do todo, que a gente chama, né? Para você pelo menos Sim. garantir que aquele imóvel é seu. Mas, às vezes, você vai estar comprando um terreno nessas fazendinhas por um preço muito barato, porque tem muitos anúncios ali. Pô, legal, até eu deu vontade de comprar alguma, me deu vontade de comprar. Mas eu sempre fico imaginando, isso aí não pode estar regular, Quando porque fala assim, o é valor é muito muito barato, baixo, já tem que é ligar o muito alerta, barato. né? Agora, depois você vai vender, eu vou comprar por 50 mil um terreno ali, daqui a 2, 3 anos eu vou vender por 300 mil. Não vai estar regularizado. Quem é que vai comprar esse terreno irregular? Ele vai comprar quase o mesmo valor que você pagou. Então, às vezes, não é vantajoso, né? Então, sempre tem que analisar. Principalmente essas fazendinhas têm que fazer uma due diligência. Olha, total, muito, muito incisiva nelas. Tem que olhar tudo, tudo. Doutor, e tem o caso também da gente fazer toda essa due diligence, toda essa análise de risco, de colocar no parecer para o cliente, só que a gente não pode falar para o cliente, não compre o imóvel. E acontecer do cliente, não, mesmo assim eu quero este imóvel, eu vou. Então é importante a gente sempre passar o parecer e o cliente assinar esse parecer também, né? Importante para os Exato. profissionais que atuam nessa área. Porque depois lá no futuro ele falou assim, não, mas o advogado fez a análise de risco e não me falou nada disso, né? Ele vai falar que não, falou que eu podia comprar. Exato, exatamente, exatamente. Você tem que ter uma prova também de que você informou. Eu aconselho sempre também, além do parecer, as informações que você recebeu, os documentos, troca essas mensagens por e-mail. Eu sei que a Sim, gente tem muito no dia a dia as mensagens pelo WhatsApp. As mensagens do WhatsApp, eu vou entrar em outro tema aqui também, tá? Mas as mensagens do WhatsApp são provas? São provas. Mas caso precise ajuizar alguma ação no futuro, é preciso fazer uma ata notarial dessas mensagens. Agora, o e-mail não precisa de ata notarial. O e-mail é prova sim. cabível. Então, sempre troca um e-mail. O meu cliente me informou, me mandou todas as certidões, me mandou todo um resumo, pede para mandar por e-mail. Porque lá você vai ter a prova de que recebeu todos os documentos necessários. E aí não vai ter problema futuro, porque também a assinatura do teu cliente no parecer também vai te garantir que ele leu e está ciente dessa compra, né, se ela é boa ou ruim. Eu tô Exato. lendo aqui algumas E é, mensagens. Gabriel vai, acho que vai, né, doutora? Vai ficar gravada essa live vai sua, né? ficar gravada. Depois eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Mas o importante falar também que, que essa análise, o cliente ele tem que guardar os documentos dessa análise, guardar todos os documentos pelo menos 5 anos. Eu acho que é importante informar isso também, que é preciso guardar esses documentos. Porque se no futuro vier algum enrosco, tinha lá a documentação de que quando vendeu o imóvel, estava tudo certinho, foi tirar todas Isso, as isso. certidões. Eu, eu assim, eu aconselho até mais que 5, tá? Eu aconselho até mais que 5, porque eu vou trazer alguns exemplos. Por exemplo, o protesto. O protesto, Sim. se você for tirar uma certidão do protesto, a gente sabe que o protesto não caduca. Uhum. Pode caducar a dívida, mas o protesto, se você foi protestado e não foi baixado o protesto, ele vai ficar lá para sempre, tá? Então, por exemplo, você está devendo, foi protestado, mas aquela dívida prescreveu. O teu nome vai sair do SPC, vai sair do Serasa, mas não vai sair de um processo, do Do protesto. E aí protesto. você corre um problema depois, por quê? Para conseguir um crédito, né, ou afins. Então, é bom, eu sempre até sugiro guardar no mínimo uns 15 anos. 15 anos, esse Sim. documento. E nunca é demais. Documento nunca é demais. Eu sei que o vendedor vai falar assim, nossa, mas para que tanto documento? Vai encher o saco, né? Quando a pessoa não tem muito assim, né? Mas para que tudo isso? Não precisa É, de tudo isso. Mas eu acho que nunca é demais a não, documentação. nunca, Porque é nunca. um resguardo para a pessoa que está comprando o imóvel. Exato, exato, exato. Aí tu imagina hoje, a gente sabe o boom que deu nos imóveis. Os imóveis estão muito caros. Sim, Então, qualquer problema futuro que tu tenha é um risco gigantesco financeiro que você vai ter. Então, essa é a importância de guardar sempre, de estar sempre com esses documentos. Hoje a gente tem facilidade, né? Não precisa estar os documentos físicos guardados, mas você tem sim.
um backup, todos os documentos em PDF, deixo na nuvem para não perder. Então, mas sempre tem que ter esses documentos, né? Todos guardados. Doutora, Exato. pode perguntar. Às vezes eu vou falando aqui, me vem muita questão da prática, né? Nesses Sim, meus 17 anos aí passou muita coisa, então é lógico que foram algumas coisas atualizando, mas o que for alguém perguntar, pode perguntar que a gente vai respondendo na medida do possível ah, todo sim, mundo. exato. Se alguém tiver alguma pergunta, algum caso, pode informar aqui para gente, nós vamos responder. A Deixa eu ver André, aqui a Andréia, se tem a Andréia, alguma. a Andréia falou que aconteceu com ela, né? Na hora de registrar, constava na escritura que a cliente era viúva, mas na certidão estava como divorciada. Tive que trazer certidão atualizada de casamento para revelação. Aproveitando já, ó, já lembrei de outro caso. Antigamente, né, você teria que fazer a separação para depois o divórcio. E antes disso era o desquite, né? Não era nem o Uhum, divórcio. Então, muitas certidões ainda constam a desquite. Os registradores passam. Mas, se você pegar uma certidão de casamento que conste apenas a separação, né, você pode ter algum problema. Por quê? Porque os registradores, cada um tem uma interpretação. E a gente sabe que o Código de Normas ele é estadual. Então, cada cartório segue um regimento. E o regimento é sim. estadual. E, além desse regimento, cada registrador ele tem o seu próprio entendimento. Ele segue uma interpretação daquele Código de Normas. Então, às vezes, ele pode fazer uma leitura informando que não aceita aquela certidão do jeito que está. E é o outro Uhum. cartório que precisa. Aí, até você ajuizar uma ação nos registros públicos, suscitando dúvida, e isso vai passar tempo, você está gastando dinheiro, né? E é um problema. Então, a due diligence vai te ajudar a verificar se a certidão está completamente perfeita aí para fazer o registro. Tem a questão do direito de habitação também, né? Da cônjuge. Tem essa questão que é preciso ser analisada. Tem gente de habitação, tem muitos. A gente pega desde a regularização, que se a gente for entrar na regularização aqui, né, existem peculiaridades aqui, né, que a gente poderia falar até amanhã. Né? Sim. Existem muitos casos, mas sim, há essas análises a serem feitas também. Né? O Sidney falou Mocambeiro e Matozinhos, 80% dos imóveis não têm documentos. Eu tenho clientes em Matozinhos, tenho clientes em Capim Branco, e ali aquela região, né, é muito precária essa questão da regularização. Né? Às vezes, o próprio cartório de registro de imóveis, às vezes eles fazem, né, juntamente com os tabelionatos, o CORE aqui também em Minas Gerais, às vezes eles incentivam as pessoas a regularizarem, né, esses imóveis. Então, é sempre bom estar E atento dos, a isso tudo. e, e dos documentos, além da matrícula, dos documentos do vendedor, dos documentos do imóvel, das certidões, o que o senhor acha primordial, assim, que também não poderia faltar? Além das certidões, olha, bom, documentação do vendedor, comprador, do imóvel. Principalmente, eu acho que do imóvel é o princípio. Não vou dizer, é que eu não vou aqui taxar informando que é do imóvel, que é do vendedor, porque todas são importantes. Todas são Mas, assim, importantes. no, no, a minha primeira da lista é a matrícula. O Uhum. segundo ponto da lista são as certidões dos tribunais, né? Vamos colocar certidão negativa civil, trabalhista, criminal, né? Vamos colocar os débitos municipais. Então, tudo isso. Por exemplo, você não pagou o ISS, né? Então, não pagou o IPTU. Então, essas certidões municipais também são essenciais. Então, acho assim, matrícula e as certidões dos feitos ajuizados, que são essas dos TJs, são as mais importantes, porque ali você já vai Sim. conseguir fazer um pente fino, porque se há algum processo em andamento, ali você já consegue ser direcionado para qual dívida você vai fazer aquela análise mais incisiva, né?
Então, eu acho que esses são os documentos mais importantes. E aí, lógico, se é uma casa em condomínio, é um apartamento, primeira coisa, já vai com o síndico ver se está todos os débitos condominiais, né, todos os pagamentos em dia, para ver se não há nenhum débito condominial. Esses são os mais importantes. Depois, aí que você vai para as questões do imóvel, para ver se o imóvel é tombado, para ver se ele está todo, né, regularizado, que você tenha definida já a finalidade, né? E eu tenho um kit que até eu forneço para os clientes, que lá tem toda a lista das certidões. E são muitas, muitas, muitas certidões, Uhum. né? Tudo checklist, né? É um checklist. E É temos muito que ter importante. cuidado também com as dívidas pró-terreno, né? Que segue o imóvel, que são as dívidas de IPTU e condomínio. Para quem não sabe aqui, porque tem muita gente aqui na live que não é advogado, que é leigo no assunto, essas dívidas podem levar o imóvel a leilão. Exato, exato. Uma própria a dívida do condomínio, né? A que é assim, hoje a mais popular aqui, vamos dizer, né? A dívida do condomínio pagou o condomínio, o teu imóvel vai leilão, vai para o condomínio como sendo proprietário, né? Sim. Isso pode acontecer, é Uhum. muito perigoso. E vai acompanhando o imóvel. E vai É acompanhando o imóvel. muito importante. Consulta no SPC também, né? Não falamos aqui, mas também é É importantíssimo. importante, é importante. A Do lei de SPC, protestos e certidões. o SPC e Serasa ele vai tentar junto, por exemplo, se for protestado, Sim. provavelmente vai estar no SPC e Serasa, né? E volto a dizer, o protesto não caduca, ele vai permanecer para sempre aquela dívida lá. Então, assim, o protesto eu acho uma questão que é muito, eu acho muito importante, você tem que se atentar nisso. Se você for protestado, aquela dívida vai ser corrigida, vai ficar sendo corrigida até você cancelar aquele protesto, né? E o protesto, assim, foi protestado, tem valores para cancelar. Então, assim, é complicado. O protesto é complicado, né? Tem que ficar atento à certidão negativa de protesto. E assim, mais uma vez, o advogado não está aqui para prejudicar a venda de ninguém, para impedir Exato, que o cliente realize seu sonho de comprar aquele imóvel. O advogado está aqui exato. para solucionar o problema. Então, tem essa dívida aqui, como que a gente pode fazer? Vamos negociar. Você quer negociar com o vendedor, que você paga, dá um sinal e paga essa dívida. Então, é mais informativo, esse parecer é informativo. Exato, exatamente, né? A leitura da matrícula, a leitura da matrícula. Se você for ler a matrícula, uma coisa que eu gosto sempre de citar também, muitas vezes, né, existem lá também a verbação da premonitória. Isso, às vezes, eu já peguei muita matrícula. E muitos corretores, até engenheiros, quando pegam a matrícula, não entendem muito o que é, né? Mas é uma ação que está em andamento. Por exemplo, tem uma ação em andamento, muitas vezes o credor não registra, não leva para o cartório para ser averbada essa ação, para dizer que está em andamento, para publicizar essa ação na matrícula. E a certidão premonitória faz essa ação aí faz essa averbação na matrícula. Então, é muito importante, é muito importante. Bem, e Pode pode. falar. Não, pode concluir, doutor. A evicção, quando você, eu anotei alguns pontos aqui, né, para ver se a gente não esquece de informar. Mas a evicção, eu gosto sempre de enfatizar, tá? Porque a evicção é a mesma situação aqui da verbação premonitória. Porque a evicção, se você não souber que há um Primeira coisa, assentamento. doutor, como tem leigo na live, que não é da área de direito, informe o que é evicção. Perfeito. Evicção é a perda daquele imóvel por uma ação judicial ou um processo administrativo. Por exemplo, você tem uma ação em andamento, você tem um processo em andamento, pode ser judicial ou administrativo. Aqueles processos na prefeitura que você está devendo um débito municipal. Se existe um processo desse em andamento e você compra um imóvel e não é visto isso, lá no futuro, quando estiver já numa execução desse devedor, e esse devedor era o vendedor, esse imóvel vai ser
dado para o credor. E aí você perde, é anulado essa compra e venda. Então, isso é a evicção. É a perda do seu direito da compra e venda. Então, você vai perder o imóvel. E quando você assina a escritura, quando tem a escritura, eu sempre falo, por mais que eu tenho os meus clientes e eu vou fazer a leitura da escritura, a gente lê em voz alta, né? Obrigatório no cartório do tabelionato, em ler em voz alta, e eu sempre enfatizo isso para o cliente. Evicção, né? Se houver qualquer pendência, houver um processo judicial em andamento e após anos esse imóvel pode ser transferido para o credor para ser feito o pagamento da dívida do devedor que era o vendedor. Ó, muitas coisas, devedor que era o vendedor, tá? É isso mesmo. Sim. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Isso é a evicção. E isso está lá na escritura, que todo mundo que já comprou imóvel leu, mas não sabe o que é. Mas está lá, você corre esse risco. Então por isso que é muito importante, além de comprar um imóvel com corretor, às vezes contrate um advogado para fazer uma análise documental, né? Fazer uma due diligence dessa compra e venda, porque você vai estar diminuindo muito os riscos aí na hora de comprar o seu bem que foi quisto aí por muito suor, né? E você pode estar sofrendo aí muitos problemas no futuro. Exatamente. Por um valor ínfimo, você pode evitar muitos problemas, né, em relação à compra do imóvel. Agora vamos Exato. partir aqui, doutor, para as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para cima. Mas já tem uma da colega aqui perguntando sobre a emissão de posse, se tem um prazo Eu vi. para que a pessoa saia do imóvel. Não, não tem um prazo específico. Como assim? A gente sabe que no judiciário quem tem prazo é só advogado. O juiz não tem prazo para nada na prática, tá? Por mais que tenha lá os prazos, o juiz tem prazo para determinar tal decisão. Ele tem um prazo, só que ele não vai sofrer nenhuma penalidade para cumprir esse prazo. Então, te respondo aqui que não tem um prazo estipulado, não, para solicitar a saída do cidadão do imóvel, tá? Pode pedir uma liminar, né? Mas ninguém sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo vai sair essa decisão, porque aqui em Belo Horizonte tem. Eu vi que é um pouco demorada a justiça, né? É, aqui é aquela coisa. A gente, quando você distribui ação, cai na vara tal. Eu já sei, eu já tenho algumas varas que eu já sei que é um pouco, que eu já sei que vai ser mais célere, outra vai ser mais morosa, então eu já mais ou menos sei algumas. Mas é um sorteio. A gente não consegue ajuizar uma ação, eu quero naquela vara. Não, é sorteado. Então a gente fica à mercê aí da decisão do juiz, a gente não sabe quantos processos ele tem naquela vara, a gente não sabe em qual fila está o nosso processo, então a gente não tem noção. E eu sempre aviso, né, as pessoas, meus clientes, que a gente não promete prazo, não promete ganho, não Sim. promete nada. Então, é o risco, né? O judiciário no Brasil, a maioria das pessoas sabem, não precisa nem ser advogado para entender que as coisas funcionam mais devagar aqui, né? Por isso Tem, a importância, por isso a importância do extrajudicial, né? Por isso a importância de você se precaver para não acontecer de você ter que ir para o judiciário. Como análise de risco. No futuro você não tem que ir ao judiciário. Então você vai exato, estar se precavendo de qualquer problema futuro. exatamente, exatamente. Então você tem hoje alternativas, né, de tentar não ir para o judiciário. Eu particularmente gosto sempre de tentar, por exemplo, há um problema, uma discussão, tenta resolver amigavelmente. Porque se você deixar, eu vou entrar na justiça contra você, não faz isso, vai demorar, você vai gastar dinheiro, porque tem custas judiciais. Tem custas judiciais. E você vai estar pagando por essas custas e o tempo só Deus sabe, porque a gente não tem um prazo para que acabe, né? Então, eu não aconselho. Eu gosto sempre de partir para uma conciliação, tentar um acordo. Caso não surta efeito, aí sim, a gente não auto-expõe, não seria entrar com uma ação no judiciário. Sim. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, algum caso que queira trazer para a gente, estamos disponíveis E, para e pessoal que respondê-los. está até agora aqui, podem seguir nossos perfis, né? A gente sempre, a doutora também, né, comenta Ah, sempre sim. Pode do, clicar aqui em cima, aqui na flechinha aqui, debaixo do assunto, e seguir o doutor José Carlos Machado.
E a doutora Netrin também. Eu tento sempre postar muitas dúvidas, às vezes, aqui do direito imobiliário, mas nós, como advogados, a gente sabe que existem algumas dúvidas que para nós são simples, mas para os clientes, outras pessoas, não são, né? Então, podem ir no Instagram, podem mandar um direct, pode mandar uma pergunta, que dessa pergunta eu faço um vídeo respondendo e acabo informando muito mais pessoas. Então, Sim. podem correr lá, podem perguntar, que a gente vai estar sempre, na medida do possível, respondendo a todos. Sim, também qualquer questão que surgir, pode mandar no direct que a gente procura responder vocês por lá também. Maravilha. Eu acho que não temos perguntas. Então, quero agradecer ao De nada. doutor pela live de hoje, por toda a informação. O pessoal gostou bastante da live. Espero E que tenham gostado. aí, ó, parabéns pelas explicações e agradecer pela presença de todos aqui. E vamos juntos, né? Que precisar, estamos à disposição. Eu também fico à disposição. A doutora também quiser fazer uma live de outro tema, pode chamar que a Sim, gente está sempre, né, dentro do direito imobiliário. A gente acaba que existem muitas esferas aqui dentro do direito imobiliário que a gente pode estar ajudando aí a todos, informando a todos, né, sobre essas peculiaridades na hora de comprar, vender, construir. Então a gente está aqui para ajudar a todos. Obrigado pela live. obrigada. Até a Até próxima. Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau, pessoal.